Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade aqui ao Sermão do Monte, em nome do Senhor Jesus. E a gente vai aqui para Mateus capítulo 7, certo? Isso mesmo. Não julgueis. Mateus capítulo 7, do primeiro versículo ao 5. Do 1 ao 5, amém? Amém. Deixando aí. Amém, meus irmãos. Diz assim, versículo 1. Não julgueis para não seres julgados, pois como o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tenha traves no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás que é bem tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Até aqui, meus irmãos amados, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Para proceder dessa forma. Por que eu estou dizendo isso, né, irmãos? A gente tem percebido que, apesar da simplicidade do Sermão do Monte, o quanto ele é direto, a gente tem percebido também o quanto ele é difícil, né? O quanto ele é difícil, o quanto ele é essencial para o caráter cristão. E aqui nós estamos chegando na última parte do sermão. Capítulo 7, a gente já vem navegando com eles, já vimos todas as bases de um caráter cristão, já vimos como nos relacionarmos com Deus com base nesse caráter cristão, e ainda estabelecendo as bases desse caráter cristão, como quem estabelece um alicerce de uma casa. Agora nós vamos para os relacionamentos com as outras pessoas. Vimos os nossos relacionamentos com Deus através da oração, do jejum, né, e das esmolas, e agora nós vamos com os relacionamentos com os outros. E aqui o Senhor começa dizendo para a gente não fazer o quê? Não julgar, né? Então nós entramos aqui, por assim dizer, nessa terceira parte desse Sermão do Monte. Com este, Jesus já chega e é muito claro, né? Ele já chega de forma clara dizendo o que não é para a gente fazer, não julgar. E é necessário, então, que a gente comece a perceber o que é esse julgamento aqui em que o Senhor está dizendo e o que Ele não está dizendo, porque essa passagem tirada de contexto tem provocado grande confusão no meio do povo de Deus, e muita dúvida, não por menos. E lembro que, inclusive, uma vez eu estava dando aula, aí tem uns meninos bem curiosos à noite, o pessoal mais maduro e tal. Aí veio me perguntar a respeito disso, como é que eu entendi essa passagem que a gente não deve julgar os outros, né? E a gente tem visto, por exemplo, né, que a gente não deve ter discernimento de nada, que a gente não deve saber o que é certo e o que é errado, o que procede do que não procede, fazer a distinção das coisas, o preto no branco. Mas não é isso que o Senhor está falando. A gente tem visto, por exemplo, nesse mesmo sentido, que alguns têm dito, olha, não é para julgar ninguém. Se não é para julgar ninguém, então não há certo e não há errado. Se não há certo e não há errado, a forma como estamos vivendo, então, a qualquer forma que nós vivermos é aceito pelo nosso Senhor. Tudo que a gente vive, tudo que a gente fala, tudo que a gente deixa de fazer, como não há certo e não há errado, então toda forma de viver é válida. Então, tem sido dito isso. Tem sido dito isso, por exemplo, para a gente não corrigir as nossas atitudes, para a gente não corrigir as atitudes dos outros. E isso tem sido usado assim como uma espécie de palavra mágica para deixar as coisas como estão, né? As coisas, estando elas certas ou erradas, deixa rolar, deixa ser, deixa assim continuar, porque a gente não tem que julgar nada. Não é isso que tem sido feito no meio do povo de Deus, muitas vezes.
E muitas vezes é dito isso no meio do... A gente vê muitas vezes, nem tanto na boca do povo de Deus. A gente consegue enxergar isso na boca do mundo, né? A gente às vezes chega e diz, meu irmão, preste atenção nisso, meu querido, olha nisso. Aí diz, não, mas Jesus disse que não era para julgar. Por que você está me julgando? Né? Mas vamos lá, irmãos. Se a gente for encarar dessa forma, se não é para julgar nada, se não é para fazer distinção das coisas, se não é para diferir o que é certo do que é errado, se não é para mostrar a virtude e os problemas das coisas, então, como é que a gente pode... Vamos continuar. A gente parou em que verso? Se lembra qual foi o verso que a gente parou? 5. Leia o 6 para mim, por favor. Não deis aos cães o que é sangue, nem lanceis entre porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos endireçarem. Vos estraçarem, intensamente. Isso. Então, irmãos, se não é para julgar, como é que a gente vai distinguir os porcos dos cães e as pérolas? Né? Vamos continuar com esse pensamento equivocado de que não é para julgar nada, não é para... Dilacerem, né? Dilacerem, né? Almeida corrigida, né? Arc, a sua? Ou é atualizado? Atualizado, ainda tem Dilacerem, não atualizado. Mas enfim, o meu tem não vos estraçarem. Revista e atualizada. Aí, mas espera aí, se não é para eu não julgar nada, como é que eu vou julgar quem é porco e quem é cão? Está percebendo que parece contraditório, tão perto, né? E o Senhor dizendo dele mesmo, é uma contradição. Então a gente precisa encarar esse termo de julgamento aqui, tirando essa noção de que, olha, a gente não pode julgar nada, que a gente não pode distinguir o que é certo e o que é errado, porque isso, irmão, pelo próprio contexto logo imediato, já é equivocado esse entendimento. Já é totalmente equivocado. Porque a gente tem que distinguir quem são os porcos e quem são os cães, para não ter que jogar as pérolas a eles. Certo? Não só isso, irmãos. Durante desde o Antigo Testamento, como também no Novo, o Senhor, Ele fala para nós usarmos do nosso discernimento das coisas para julgar o que é certo do que é errado. Por exemplo, se nós não julgarmos o que é certo do que é errado, como é que nós conseguiremos avaliar a sã doutrina da doutrina falsa? Não há como. E com a sã doutrina, o verdadeiro profeta do falso profeta, que não tem a sã doutrina. E na palavra de Deus, a gente percebe, né, os falsos apóstolos se levantando, os falsos profetas, e o apóstolo Paulo, muitas vezes, não só Paulo, João também faz isso com a chegada primordial do gnosticismo por ali, e ele diz, olhe, preste atenção nesses que saíram de nós e não são nossos. Preste atenção, né? Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, se despedindo deles, ele diz, olhe, surgirão dentre vós lobos. Né? Falando para Timóteo, fala de obreiros dentro da igreja de Éfeso que já estão como lobos, para que Timóteo os confronte na sã doutrina. Mas como é que Timóteo então vai fazer isso se não houver julgamento da parte dele? Como é que a gente vai se precaver dos lobos em peles de cordeiro se não há esse julgamento, esse discernimento? Não tem como. Outro momento, por exemplo, eu vou dar algumas passagens, certo, irmão? Só para a gente cair por terra todo esse entendimento que é equivocado e é muito utilizado, infelizmente. Outro entendimento também, outro momento, dois momentos específicos na igreja de Coríntios. Né? E outro também em Atos. Vamos primeiro para o de Atos, vamos na sequência, né? Sequência histórica das coisas. Na igreja primitiva, então, Ananias e Safira, se lembram? Né?
que eles venderam o terreno, disseram que foi por um preço e depois foi por outro e não sei o que lá. E ali houve o julgamento do próprio Senhor. Houve o julgamento da igreja, mas antes da igreja julgar, o próprio Senhor julgou. Ali foi mais fácil para Pedro, porque o próprio Senhor fez com que eles caíssem duro, né? Certo? Primeiro ele, depois ela, né? Mas tem momentos que não são tão fáceis assim. Vamos lá. Vamos agora para Coríntios. Então, em Coríntios havia duas situações, haviam várias, mas essas duas em específicos que os opositores eram a igreja que tinha problemas com o apóstolo Paulo até então. E eles dizem, aí o apóstolo Paulo chega e bota uma situação em destaque. É a situação de um rapaz que estava tendo relacionamentos com a sua madrasta. Se lembra disso? Ele estava tendo relacionamentos com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo vai e manda a igreja julgar. E o apóstolo Paulo não se vira especialmente para o rapaz ou a sua madrasta. Mas ele se vira especialmente e fala à igreja. E ele fica como se fosse indignado. E ele fala assim: me surpreende que eles estejam no meio de vós ainda. Como é que vocês suportam uma situação dessa? Então, Paulo está chamando a atenção da igreja para que a igreja tome conta da situação e trate a situação, julgue. Certo? Julgue isso é errado, isso é notório. Ele ainda chega a dizer, a gente não vê coisa assim nem entre os gentios. Outra situação que também lá de Coríntios é uma desavença que há entre os irmãos, e essa desavença é levada à justiça. A justiça comum, ao tribunal. Né? E o apóstolo Paulo chega e diz, como é que é? Por acaso vocês não estão cheios de si mesmos? Porque entre vós há invejas, há contendas, há ciúmes, e sai dizendo toda sorte de torpeza e maldade que há dentro da igreja de Corinto. Ao ponto de um irmão colocar o outro em justiça. Ele ainda diz assim, né? Não sabeis vós que quando Jesus Cristo voltar, vocês irão julgar o mundo? Como é que vocês vão julgar o mundo se vocês não sabem resolver as coisas entre vós mesmos? Vocês não sabem dirimir e resolver as coisas entre vós. Mais uma chapuletada que ele dá na igreja de Coríntios. Certo? Então, o que ele está dizendo? Julguem, tratem. Se a gente não fosse, meu irmão, se a gente fechasse os olhos para tudo que fosse de errado, ou tudo que estivesse acontecendo, se a gente fechasse os olhos, então a gente não iria disciplinar, a gente não iria ver o que era certo e o que era errado, a gente iria aceitar qualquer doutrina dentro da igreja, a gente iria aceitar qualquer desordem, e tudo então se transformaria numa grande confusão. Correto? Não era isso que era a consequência lógica das coisas. Certo? Então, irmãos, é necessário que a gente faça o verdadeiro discernimento das coisas. A gente não pode usar esse texto e não pode inflar o nosso peito. A gente às vezes usa como desculpa do nosso pecado, né? A gente erra, aí chega alguém para tentar consertar com a gente, coisa e tal. A gente diz, não, olha o que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Né? A gente usa como escudo de defesa fora do contexto. A palavra, né? Usado por quem quer ser contrariado ou corrigido, né? Aí daquele que tocar no jeito do Senhor, né? Não julgue para não ser julgado, né? E aí daquele que tocar no jeito do Senhor, de onde é que é tirado isso, César? Já que você falou, de onde é que o povo tira mais ou menos? Não, mas da Bíblia. De qual situação? Matar Saul, isso mesmo, né? Mas Saul estava ungido como rei. Samuel chegou e ungiu Saul como rei, e Davi também já era ungido como rei, certo? Perceba que se Davi desse aval, olha só, não só a questão espiritual da coisa, mas a questão prática também. Se Davi desse aval a alguém matar Saul, ele estava dizendo que caberia a qualquer um tirar a vida do rei. Só que Davi sabia que lá na frente quem é que ia ser o rei?
Quando ele chegasse lá na frente, alguém matasse, fosse matar ele, disse, não, você não pode tocar em mim, que eu sou rico. Mas espera aí, tu não matou Saul? Não julgues para não ser julgado, né? Vamos entender isso. Outra situação que se encaixa, veio aqui o negócio de Davi, situação que se encaixa exatamente nesse contexto, que a gente acabou de ler. Betseba e Urias. Davi lá comete pecado e tal, chega para Joabe, eu tenho que me livrar desse cara. Bota ele na frente. No canto mais difícil da batalha, onde tiver um pior moído, onde você vê que ninguém vai sobrar, você põe ele no meio. Aí, ó, tá certo, Senhor. Né? Coloca lá, Urias morre e tal. Esconde, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí chega Natan. Davi, tenho que conversar contigo, Davi. Tenho que tratar um negócio contigo. Tem um cara ali, ele era cheio de ovelhas. Muito rico. Aí a ovelha, tem um cara que só tinha uma. O vizinho dele só tinha uma e tal. A ovelha do vizinho foi para o pasto dele. Ele acabou pegando a ovelha e disse que agora a ovelha é dele. E aí, o que a gente faz? Tu que é o juiz. O rei era o juiz. Né? Aí Davi olha assim e disse, rapaz, tem que morrer. Aí legal, Davi. É tu. É tu. Mas Deus é tão... Aí qual é a sentença? Era para Davi morrer. Porque da forma como ele julgou, ele tem que ser julgado. A sentença era para Davi morrer. Era para ele morrer. Essa não é o julgamento do rei? É o julgamento do rei. Certo? Foi trazida a situação para o rei e o rei julgou. Era para ele morrer. A palavra do rei não volta atrás. Só que aí Natan disse, como Deus tem misericórdia de tu, ele vai te poupar. Mas era para tu morrer. Mas também a espada nunca mais vai sair da tua casa. Certo? Tu nunca vai ter mais paz em casa. A gente sabe depois o que acontece. Mas também se encaixa nesse contexto. Então vamos lá, irmão. A gente já viu viu negativamente como que a gente não deve usar essa passagem para utilizar como escudo para se defender das coisas erradas que a gente faz, ou de a gente não ter discernimento das coisas. Se a gente precisa ter então discernimento das coisas, é necessário, por sua vez, que a gente tenha entendimento da palavra de Deus. Eu jamais posso julgar uma doutrina falsa ou errada se eu não sei o que é doutrina. Daí a importância de a gente estudar a palavra de Deus, discernir a palavra do Senhor, pedir o som do Espírito Santo de Deus para que a gente tenha a verdadeira compreensão da palavra do Senhor. Eu não posso chegar e dizer, isso é errado. É certo, mas é errado por quê? Não, isso é certo. Sim, mas é certo por quê? Sabeis mostrar aos outros o motivo da sua fé. Não é essa a recomendação? É essa a recomendação. A gente tem que mostrar o motivo da nossa fé. Certo? E aqui está a palavra do Senhor. Então é necessário que a gente leia, entenda, compreenda e internalize a palavra de Deus. Para que ela seja o nosso aio, o nosso prumo, o nosso divisor de águas, para que dela a gente aprenda o que é certo e o que é errado. Né? Se a gente não tem o prumo, se o pedreiro não tem um prumo, ele nunca vai saber se a parede está troncha ou está reta. Certo? Não vai saber. Então, nosso prumo é a palavra do Senhor. Ok? É aquilo que está em Jesus Cristo, nos apóstolos e nos profetas. Amém? Amém. Então, vamos lá. Aí, o que se trata, então, esse julgamento que não é para a gente fazer? Eu acabei de dizer o que não era. Agora vamos ver o que, quais são os problemas desse julgamento aqui. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo é daquele sentimento e daquela visão, aquele modo de tratar a vida do supercrítico. Né? Esse é o problema que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui. Né? Daquele que enxerga a maldade em tudo. Daquele que sai criticando a tudo e a todos. Né? Daquele que
diz que Gregório de Matos, ele chegava, o poeta, né, ele chegava, ele perguntava, tem governo aqui? Aí se alguém dissesse, tem, sou contra. Não queria saber quem era, quem não era, se era de esquerda, se era de direita, de centro, de liberal, ele estou contra. Né? Ele era do contra. Né? Ele era do contra. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui, o Senhor, é o senso hipercrítico das coisas. Se lembra da historinha que eu contei semana passada? Que foram aos céus duas pessoas? Lembra? Aí o Senhor Jesus Cristo chama primeiro um para conversar. Aí eu conversa, você fez isso? Eu vacilei nisso. Você fez isso? Eu vacilei nisso. Aí o cara sai todo choroso e tudo mais. Aí quando ele sai da sala da entrevista, aí o outro que está lá fora, e aí, passou na entrevista? Ele, passei não. É tua vez. Aí o cara entra lá, só que o cara é desse senso supercrítico, o segundo que entra. Aí chega lá e... Aí o cara demorou lá meia hora e o outro lá todo choroso na sala de espera. Aí quando ele sai o cara todo sorridente, né? Da entrevista. Aí o cara olhou assim, fez pela situação do rosto dele, tu passou? Diz que nada, porque não passou foi ele. Quem não passou foi ele. Não era isso que os fariseus faziam com Jesus Cristo? Era. Essa é a principal atitude farisaica. Uma das principais. É se esconder, é esconder através de um sentimento, de uma prática religiosa. Problema que já vem lá desde Adão e Eva, né? Adão e Eva com as suas vergonhas cobertas. Meu Deus, Adão, quem foi que disse que isso era vergonhoso? Aí Adão olha assim e diz, rapaz, tipo assim, né? Eu já tratei, Senhor, né? Eu já tratei o problema. Se preocupe não, que eu já tratei. Estou escondendo aqui do Senhor e tal, não precisa mais, né? Ele diz, Adão, quem foi que disse, quem foi que colocou no teu coração que isso era vergonhoso, Adão? Que antes não era, por que agora? A gente tem mania de esconder os nossos problemas mais internos, no nosso coração, através dos ritos, dos podes, dos não podes, do que deve ser, do que não deve ser, certo? A religiosidade faz muito disso, infelizmente, né? Eis o coração perverso do homem, coloca por terra até aquilo que parece ser santo. Amém? Então vamos lá. É um juízo extremamente discriminador, irmão. No Antigo Testamento, então, a gente já notou isso, que quem julgava estas coisas, como exemplo que eu dei, era o juiz, era o rei. No caso do rei, quando haviam juízes, eram juízes que julgavam os pormenores. Haviam pessoas específicas para julgar as coisas do povo de Israel. Certo? Mas vamos lá. Então, a gente começa a perceber aqui que é necessário haver o quê? Um equilíbrio das coisas. Certo? Um equilíbrio das coisas. Como é que se dá esse espírito do hipercrítico? Primeira coisa que o hipercrítico vai fazer, assim como aquele rapaz da história que eu contei, que saiu com um sorriso no rosto, é que ele, de certa forma, se alegra da queda do irmão. Sabe? O hipercrítico, ele vê o problema com o outro, perceba que ele olha para o do outro, ele não olha para o dele. Ele não olha para o olho dele, né? Ele olha para o cisco que está no olho do irmão. Então ele olha para aquela situação na vida do irmão, da irmã e tal, e se ele caiu em tentação, se ele caiu em pecado e tal, aquilo de certa forma, pelo ego dele, ele se sente bem com aquela situação. Ele sente prazer em ver o outro caído. Aquilo até certo ponto traz uma alegria a ele, porque quando o outro cai, ele mostra que ele é superior ao outro, tá entendendo? Olha, não fui eu que caí, olha, foi fulano.
Ele vive então em um clima de extrema competitividade, porque se o outro cair, ele é melhor do que o outro. Então, de certa forma, ele se sente alegre com a queda do irmão. Ele sente uma alegria porque ele tem ciúmes da presença do outro. Ao contrário, né? Quando Paulo entrega, voltando à situação de Coríntios, ele entrega aquele rapaz, aquele jovem a Satanás, ele entrega a Satanás, e é dito lá na passagem de Coríntios, que ele entrega a Satanás para ver se no final ele se volta para Deus. Paulo não faz com contentamento. Paulo não faz com alegria. E faz na esperança de entregá-lo ao mundo para ver se ele se arrepende. A tentativa nunca é, irmãos, então, de, a primeiro ponto, e no primeiro momento, de expurgar o mal e dizer, sai de perto de mim, ou se alegar com aquilo que aconteceu com a outra pessoa. Porque a gente não está vivendo nesse clima de concorrência. No mundo é assim, né? No mundo, se tem duas pessoas lutando pelo cargo de diretoria de uma empresa, e aí é que está, né, o problema de trazer a visão administrativa mundana para dentro da igreja do Senhor. Estamos dois aqui disputando para o cargo de diretor. Aí o cara vacilou. Né? Como é o nome daquele reality show? Passava na Record. Está demitido? Sim, esqueci. Roberto Justo, né? Está demitido? Aprendiz. O aprendiz, né? Certo? Era aquilo. Então eu estou ali disputando, estava todo mundo ali disputando por um cargo. Então quando um se dava mal, os outros chegam. Né? Ele só fazia fazer uma festa, né? Só estava fazer uma festa. Uma a menos. Uma a menos para concorrer comigo. Né? Uma a menos. Certo? Então é essa a visão do mundo das coisas. E é essa a visão do mundo, muitas vezes, que a gente tem trazido para dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, dentro da comunidade de paz, da comunidade de Shalom, né? Dentro da comunidade de paz, que não é a visão do povo de Deus, certo? Então, quando a gente se sente bem com a queda do irmão, é porque a gente está alimentando o nosso ego em um espírito competitivo. É isso, irmãos. Em vez de a gente chegar e tratar, né, aconselhar, mostrar, tentar trazer de volta para o convívio, não, a gente aponta, né, mostra, faz questão de passar em rosto, faz questão de... e não trata. E não trata. Outro grande problema na queda do irmão, do hipercrítico, né? Ele já vai logo dando o veredito antes de conhecer a situação. Eu ouvi falar que fulano fez, eu ouvi lá não sei aonde, o tio do irmão, do primo, do não sei quem me falou que fulano fez isso, 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 isso. Eita, pronto, está condenado. Não apura. Não chama a pessoa. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse? Como é que a gente tem que tratar o problema? Primeiramente, chama, né? Chama para conversar, né? Se ele ouvir, ganhaste ele, né? Ganhaste ele. Certo? Se ele não te ouvir, chama. Chama o segundo, para estar de testemunha. Se ele também não te ouvir, chama a igreja, a congregação. Aí se ele não te ouvir, considera como publicano e gentil. Mas você tentou tratar 3 vezes antes. Você já levou para um tratamento, levou para 2, levou para 3. Aí o cara é impertinente. A pessoa é impertinente. Então, aí não tem como. Certo? Não tem como. Então, irmãos, a gente dá logo ouvido ao rumor, porque ainda é rumor, sem confirmar se o rumor é verdade. Porque pode ser o quê?
Fofoca. Pode ser disse, não me disse, né? Que o pessoal fala. Disse-me disse, né? Então, eu gosto muito do Sermão do Monte de John Wesley, que ele diz o seguinte, mais ou menos assim: foi-me dito que fulano caiu. Eu não acredito. Eu duvido. Eu duvido. Ah, mas outro me disse. Eu ainda continuo duvidando. Outro me disse. A gente costuma apostar no mal. Não é no bom. Não é no bem da pessoa. É no mal dela. Ah, mas foi-me dito, foi-me dito. Eu duvido. Até eu tratar com ele e saber por A mais B, eu ter plena certeza de que aquilo realmente aconteceu. Porque então, irmãos, se a gente for tratar as coisas dessa forma, né, como é que se dá o julgamento? O julgamento no mundo, julgamento do mundo. Julgamento do mundo. A pessoa tem que provar que ela é inocente, ou nós temos o advogado, né, que defende, temos o promotor que acusa. É a pessoa que tem que provar que ela é inocente, ou é o promotor que tem que provar que ela é culpada? Tem que provar que ela é culpada. Presunção de inocência. Não, meu amigo, prove. Ah, Francisco Casimiro Neto fez isso, pá. Se for uma pessoa de Deus que realmente fez, não, assumo, fiz mesmo. Né? Davi tentou esconder, viu que não dava, foi provado, ele assumiu. E veio a misericórdia. E veio a misericórdia. Certo? E se não vier o julgamento agora, vai vir lá na frente. Mesmo que você não assuma, mesmo que a gente vá, vamos supor, mas fulano fez, e a gente não consegue provar como 2 mais 2 é 4, que ele cometeu o problema, fez o que fez. Então vai ficar na dúvida. Na dúvida, não fez. Na dúvida, não fez. Só pode ser, no mundo, irmãos, estou falando de julgamento do mundo, mas do povo de Deus. O julgamento do mundo só pode ser condenado aquele que a prova for real. A mais B. Certo? Eu não posso ser julgado. A Inquisição era o contrário, né? A Inquisição chegava na pessoa que estava sendo e ela teria que provar que ela era inocente. Que ela não era feiticeira, de que ela não era... Aí o cabo não provava, ela ia lá e jogava ela na fogueira. É assim que faziam os reis. Era assim que fazia a Inquisição. Graças a Deus pela justiça que nós temos hoje. Pelo menos os princípios dela, né? Os valores dela. Certo? Presunção de inocência. Ok? Presunção de inocência. Daí o valor do habeas corpus. Né? Antigamente o rei olhava assim para a Genilda e dizia: não gostei da tua cara, esteja preso. Aí o que é o habeas corpus? O advogado disse: não tem prova. Quero o habeas corpus dele. Está entendendo? Aí limitava o poder do rei. Né? Limitava o poder do rei. Certo? Né? A Constituição, né? O que limita o poder do rei era a Constituição. Certo? Mas vamos lá. Então, você não pode ficar alegre, irmãos. Tem que tratar. É motivo de dor, é motivo de problema, é motivo de tratamento. É uma situação em que o corpo, preste atenção, se é um membro do corpo que sofre, todo o corpo deve sofrer junto. O membro faz parte do corpo. Então não tem por que a gente se alegrar, não tem por que a pessoa ficar feliz com uma situação dessas em que o irmão passa. Certo? Então a gente tem que... E a gente agora tem coisas também que a gente faz. Vamos lá. Dá atenção, aí tem que ter um equilíbrio. Que às vezes não é tão fácil de ter. De distinguir o que é essencial do que é trivial. Então, o hipercrítico tem mania de transformar aquilo que é trivial em essencial. Por quê? Porque aquilo que foi uma besteirinha, eita, peguei.
Peguei, caiu. Né? A alegria, né? Eu me lembro que uma vez eu conversando lá em Santarém a respeito de um irmão, aí conversa de pastor com presbítero, viu? Conversa de obreiro. Não era julgando as pessoas, não. Eu disse, olha, rapaz, não, aquele irmão é assim. Eu me lembro que o pastor chegou para mim e falou, ele é aferidor de medida. Já ouviu falar disso? Ele é o aferidor de medida da igreja. Outra vez eu cheguei lá em Souza e esses já tinham saído quando a gente chegou. E disse que tinha um que ficava no púlpito, que ele ficava medindo a cela que as irmãs usavam. Né? Você lembra, André, dessa conversa? Faltava andar com a trena. Tem igrejas, irmãos, tem igrejas que se a irmã tiver com o cabelo acima do ombro, certo? Pastor, eu me lembro que disse assim, Carlos Queiroz diz assim, quando o cara é muito preso a isso, né? Tem aquele ditado do mundo, tem muito, isso cuida, isso usa, né? Eu ia chegar agora nesse ponto, mas vai lá, adiante, já que você falou. Esse Carlos Queiroz tem um dizer sobre isso, né? Tem um conhecimento sobre essa questão, de que esse cuidado é acessível, né? Lá em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, é o capítulo 4, Paulo falando aos judeus, ele primeiro, né? Lá em Romanos ele começa batendo nos judeus, depois ele bate nos gentios. Mas enquanto ele bate nos judeus, ele diz, o interessante é que vocês, judeus, né? É cheio de não pode, não faça, né? A lei, né? A lei mosaica e tal. E cai naquilo que fazem. Quem é vós para condenar? É disso que ele está falando. Vocês se defendem atrás da lei, mas usam a lei para esconder os seus próprios pecados. É por isso que a religião é uma das melhores formas, a religiosidade é uma das melhores maneiras que o homem encontrou de esconder os seus pecados. É como Adão querendo colocar a folhinha na frente das suas vergonhas. É uma das melhores formas que o homem encontrou. Por que é uma das melhores formas? Porque externamente ninguém vê. Às vezes a gente aponta o outro para tirar a atenção da gente. Está entendendo? A gente vai lá, aponta para o outro, aponta para o outro, aponta para o outro, para que a intenção não caia sobre a gente. Quando Paulo diz aos romanos judeus lá de Roma, que a igreja romana estava dividida lá. Espera aí, mas naquilo que você diz que não é para vocês fazer, vocês mesmos caem? Lá em Romanos 14, tentando aproximar judeus de gentios e fazer a igreja una, né, uma só, aí Paulo vai dizer, alguns diferenciam dias de dias, alguns diferenciam carne de não carne. O que Paulo está dizendo? Alguns guardam o sábado e outros não. Alguns comem carne sacrificada a ídolos e outros não. E isso tem importância? Não tem. Não tem. Mas o povo fazia questão de colocar isso como importante para promover o quê? Divisão. Tanto é que ele diz, olha, diz mais ou menos assim, depois leia Romanos 14, vamos chegar em casa, que não dá tempo. Se algum guarda, o faz para a glória de Deus, o faz, né? Se quer comamos, quer bebamos, é nesse contexto que cai aquela que a gente usa às vezes sem perceber, né? O contexto da situação. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se fulano guarda o sábado e ele guarda para a glória de Deus, deixa ele guardar. Se fulano é circuncidado e ele faz isso para a glória de Deus, que ele faça também. Certo? Se fulano não come carne e ele faz isso para a glória de Deus, deixa, irmão. Eu vou entrar em contenda por causa disso? Não vou. Mas eu tenho certeza, mas isso não é fundamental para a fé, irmãos. Isso não é. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para judeu eu me fiz de judeu, para gentil eu me fiz de gentil.
Porque não era fundamental para a fé. Circuncidar ou não circuncidar não era pecado. Comer carne ou deixar de comer carne sacrificada para os ídolos não era pecado. Guardar o sábado ou não, olha, que a gente está falando de um ex-fariseu, também não era pecado. Mas se você quer guardar, amém, guarde, para a glória de Deus. Agora também não fica, né, provocando divisão dentro da igreja e dizendo, olha, e aquele que não guarda está em pecado. Espera aí, às vezes é o chamado é para você. Está entendendo? É um propósito contigo. Não é para toda a igreja. Não é? Aí a gente tem que ter um equilíbrio para saber o que é trivial do que é essencial. E não transformar o que é trivial em aquilo que é essencial e com isso começar a promover divisões dentro da igreja para outro fator que a gente sempre faz isso mas no final das contas o que é? É afagar o nosso próprio ego, é para mostrar que a gente tem razão no final das contas, que a gente é vitorioso na discussão, que a razão está sobre nós, que nós, né, é que somos o correto, o certo da situação. Então a gente tem essa, né, a gente entra na discussão não é para resgatar o irmão, é para mostrar para o fim da força que, olha, tá vendo, eu tinha razão. É aquele sentimento de mostrar superioridade, né? Eu tinha razão. Então existem coisas que são essenciais e coisas que não são. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, Timóteo é circuncidado, mas Tito não. Por quê? Os dois são filhos de Paulo da fé. Por que um é circuncidado e o outro não? Porque Timóteo era filho de judeu, filho de judia. E ele, para chegar junto dos judeus, para que os judeus o recebessem, circuncidou Timóteo. Mas Tito não precisava, porque Tito não é judeu. E também não estava em pecado por não ser judeu e não ser circuncidado. Faço-me de judeu para ganhar os judeus e de gentio para ganhar os gentios. Certo? Tem uma frase que é dita assim, no que não é essencial, esqueci, não é comunhão não. Sabedoria. No que não é essencial, sabedoria. No que é essencial, comunhão. Aí a gente não pode abrir mão. No que é essencial. Só Jesus Cristo nos salva. Eu não posso fazer nada. Não há obras que eu faça para ganhar a salvação. Isso é essencial. Somente o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O problema da circuncisão que Paulo defende lá em Gálatas eram aqueles que tinham sido ganhados pelo sangue de Cristo, agora querem voltar atrás para se circuncidar, para ver se são salvos. Para aí, não. A circuncisão não é o meio de se ganhar a salvação. Nenhuma obra é. Nada a gente pode fazer. Somente pela fé. Dom de Deus, graça de Deus. Aí a gente não abre mão. Está entendendo? Aí não há como abrir mão. Qual é o problema? É a gente achar que, guardar o sábado, não comer carne, todos os, né? Vestir um determinado tipo de roupa e tudo, que a gente fazendo isso, a gente está conquistando, através dessas obras, o favor de Deus. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. A gente tem que fazer então essas coisas, se assim a gente achar, irmãos, né? Há uma discussão se era guardar o sábado ou o domingo, mas isso aí já é outro assunto, certo? De guardar dias, de não sei, né? Mas em uma atitude de ações de graças, porque nós já somos salvos, e não para conseguir a salvação.
e não para conseguir a salvação. Então isso não é essencial para a fé. Isso não é fundamental. Cuidado para a gente não começar, né, a ficar procurando como é que é chifre e cabeça de cavalo, né? Ficar procurando chifre e cabeça de cavalo e fica ali cascaveando a vida das pessoas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E tá cheio. É agora, né? Certo? E logo aquele gozo, aquela alegria. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Amém, irmãos? Cuidado com isso. Então, esses são um dos aspectos do hipercrítico que o Senhor está colocando aqui como argumento para a gente não tomar essas posições. E muitas vezes essas posições de hipercrítico têm feito com que pessoas se afastem dentro da igreja, porque este sentimento do farisaísmo e dessa religiosidade mais bem representada pelos fariseus do Senhor Jesus Cristo, tem tomado conta do sentimento da igreja de uma forma extraordinária, que as pessoas são repelidas do nosso convívio. Não estou dizendo que é para aceitar o pecado, estou dizendo que é para tratar o pecado e não repeli-lo. É isso que eu estou dizendo. Se lembrando, o cara que saiu da sala rindo, né? da entrevista com o Senhor Jesus Cristo, chega para os fariseus, chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: ei, olha só, teus discípulos não lavam a mão quando comem. Nem na lei estava. Nem na lei estava. Mas os caras queriam achar um motivo, né? Tem que achar. E vão acrescentando as coisas. Isso. Satisfaz, ele vai acrescentando. Né? Deus estabeleceu um jejum no ano. Dia do perdão. Pode olhar o Antigo Testamento. Tem um jejum oficial no ano para o povo de Israel. No ano. Os fariseus jejuavam 2 por semana. E se não jejuasse com eles, aí eles está em pecado. Mas peraí, Deus não mandou a ordenança de Deus não foi 1 por ano? Claro que você poderia jejuar outros. Mas Deus te mandado 1. Por que vocês acrescentaram? Certo? Então, irmãos, outro fato também. E como é que a gente tem que então começar a julgar? Tendo esse equilíbrio, irmão, sabendo que é essencial daquilo que é trivial. Daquilo que é trivial. Amém? Aí, claro, né? Isso a gente vai começar a pesar em vivência na comunidade. Certo? Outro fato também, irmãos. A gente às vezes lê tanto ali 1 Coríntios 11 que alguns textos ali passam despercebidos, não é verdade? A ceia do Senhor, o texto da ceia do Senhor. Mas aí diz assim, lá no finalzinho Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Logo em seguida ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Muito famoso, a gente lê todo mês, a gente lê essa passagem, especialmente na ceia do Senhor. Qual é o primeiro princípio do julgamento, irmão? É julgarmos a nós mesmos. É você chegar assim, se olhar no espelho, às vezes nem precisa do espelho, né? E olhar verdadeiramente quem você é, quem eu sou.
Quais são os meus erros? Sabe, irmão? Sem nenhum protecionismo. Não é aquela conversa de que ser justo, o princípio da justiça verdadeiro, no qual a gente não protege a gente para fazer mal aos outros. É ser justo com o princípio de justiça verdadeiro. Olha, eu fiz isso, isso e isso, eu sou assim, assim, assado, eu sei do meu coração, eu sei onde tem ciúmes, eu sei onde tem inveja, eu sei em que me apraz, o que me faz medo, o que me causa danos, eu sei quais são os meus sentimentos. Primeiro julgar a si mesmo de peito aberto, de coração aberto, encarando olho no espelho, sem qualquer protecionismo, da mesma forma como você faria com qualquer outro. Não é porque que é para você mesmo que você vai dizer, o bichinho, coitadinho, dá uma pena. Também, né? Mas quando é para o outro, aquilo não presta. Aquilo é um cara safado. A gente não pode ser indulgente com a gente para ser rigoroso com os outros. Isso não é o princípio de justiça. Nunca foi. Isso é o princípio do ego. Este é o princípio do ego. E se defender a si mesmo para colocar os outros por terra. Certo? Este é o princípio do ego. Então, primeira coisa, como é que se procede o verdadeiro julgamento? Comece pela sua casa. Eita! Escatologia. É dito em todas as cartas, quando fala de escatologia. Até no Antigo Testamento é dito. Por onde é que vai começar o julgamento de Deus? Vai ser pela sua própria casa. É por isso que quando Israel se desviava dos caminhos do Senhor, a pancada era grande. Era grande. Sobrava. Jeremias olha assim, meu amigo, não vai sobrar ninguém. Elias, não vai sobrar ninguém. Isaías, não vai sobrar ninguém. Aí Deus disse, vai, eu vou deixar só um pinguinho, só o toco, só o remanescente. Mas desse remanescente eu levantarei uma verdadeira nação. Mas o julgamento sobre Israel era penoso, era forte. A gente às vezes pensa que Deus passava a mão, né, na cabeça de Israel, né? Meu Israel queridinho, não sei o que lá, pode fazer tudo de errado, que está tudo bem com você. Enquanto ele punia os pecados de todas as nações, Deus fazia vista grossa para os pecados de Israel, era isso? Não. 400 antes, mais de 400 lá no Egito, né? Meu irmão, você tem ideia, 400 anos é quase o que o Brasil tem dito de história civilizada. Né? História civilizada, entre aspas, certo? História civilizada. Pedro Alves, né? Certo? E aí, será que passou pouco tempo? Israel passou pouco tempo no Egito? 70 na Babilônia, né? Mais 70 na Babilônia. E sem falar nas outras nações, né? Que vieram ali no período intertestamentário, que a gente já discutiu aqui na EBD, dominando sobre Israel. Ananias e Safira, de novo. Pedro apela. Pedro chega e diz, mulher, depois que Ananias cai, né? Tá vendo aqueles moços ali na frente, ó? Ainda estão com os pés sujos de ter enterrado teu marido. Estão com os pés cheios de barro de ter enterrado teu marido. Aí tu vai e concorda com ele na mesma coisa. Você não tem consciência não, é? Aí ela, pum, também. Certo? Tu não aprendeu nem com o marido, pelo amor de Deus. Aí, pum, cai também. Certo? Então, irmãos, a gente começa por nós.
Aí de nós partimos para a nossa casa. Sempre o trabalho de Deus é assim, irmãos, é de dentro para fora. O trabalho farisaico é de fora para dentro. Está entendendo? Primeiro aos outros, não sei o que lá, para se sobrar, aí a gente trata com a gente mesmo. Mas o trabalho de Jesus Cristo não é assim, não. O trabalho do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, mas aqui, ó, mas vai tratando. De dentro para fora, né? De dentro para fora. Mas o importante é o que sai, não é o que entra. Esse é o princípio, esse é o valor. Certo? Então, irmãos, olha só, a gente olha nos olhos, a gente se encara com verdadeira inteireza, a gente percebe os nossos pecados, a gente olha os nossos erros, a gente assume as nossas falhas e a gente clama por misericórdia, porque miseráveis homens que sou. E neste sentimento então de miserabilidade, clamando por misericórdia, é que agora nós temos condições de tratar com o irmão. Daí o cuidado, e não naquele ar de prepotência e de arrogância, como se fosse, acima de tudo, né, a pessoa que está imune a todos os males do mundo. Certo? Então, chega para a pessoa para tratar aquilo, e a forma como trata, ao invés de trazer e tentar resgatar, certo, irmãos? Que possa ser uma situação que realmente tem que se entregar a Satanás, mas não sendo esta situação, ao invés de resgatar, não. Porque a forma como se trata, o sentimento que se dá, né, o juízo que se traz, a posição em que a pessoa se coloca de autoridade como imune a todos os problemas, o que particularmente é dito como santarrão, afasta, não trata, machuca mais, espizinha, como é que é? Chuta cachorro morto, chuta cachorro morto, certo? É necessário que a gente trata a verdade, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, traga a verdade com amor. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, quando for tratar com os senhores, com os mais velhos, visto que Paulo é novo, que Timóteo é novo, né? Quando for tratar com os mais velhos, trate como se fosse tratando o pai, seu pai, com amor, com gentileza, certo? Tratando com cordialidade, Olha só, irmãos, porque como nós julgamos, nós seremos. Eita! Isso é uma verdade na vida, né? Geralmente, o peso que a gente coloca no julgamento sobre os outros também colocam sobre nós. Isso nos nossos relacionamentos, certo? Beleza. Mas quando a gente chegar lá nos céus? Quando o julgamento for de Deus. Porque, inclusive, dos outros, a gente consegue esconder o nosso coração. Mas aquilo que nós, preste atenção, aquilo que sair da nossa boca em julgamento ao irmão ou às outras pessoas, vai ser usado, irmão, contra nós. O mesmo valor. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Aquela conversinha que Davi teve com Natan. Como é que é? Como é que é, rei? Qual é o julgamento? Ah, é morte, né? Legal. Davi pensando que estava escondendo o coração de Deus. E Natan já sabendo de tudo. Ah, é morte, né? Então, irmãos, haveremos de prestar contas perante o nosso Senhor. E da forma como nós julgamos aqui, nós seremos julgados lá. Então, preste atenção para não subir o sarrafo acima demais em relação aos outros, porque essa altura que você colocou e eu coloquei para com os outros vai ser cobrada de nós. Agora é tua vez de pular. Agora é minha vez de pular. Pula.
Ah, mas eu não consigo. Jesus vai dizer, eu sabia que você não consegue. Mas por que você estabeleceu isso para os demais? Amém? Certo? Cuidado, irmãos. Isso vai ser cobrado de nós. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca, irmãos. Essa conversa de que, é dito assim mesmo e as palavras são soltas ao ar, que isso não é. Não é por aí, certo? Não é por aí. Sua língua testemunhará contra você no dia do juízo. Certo? Então a gente vai ser julgado de acordo com a nossa própria. Romanos 2:1, achei, Diácono. Portanto, ó indesculpáveis quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque no que tu julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Paulo escrevendo aos judeus, no que tu julgas os outros, a ti mesmo tu te condenas. Certo? Tiago 3:1. No caso eles falam, eu quero ser mestre, eu quero ser doutor, eu quero ser líder, eu quero ser, Pai, Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos tornei vós, muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Certo? Aquele a que é muito dado, mas é cobrado. Era melhor que fosse ignorante. Era melhor que fosse ignorante. Certo? Então Tiago diz, olha, não vá nessa não, de querer ser muita coisa e tudo mais, eu sou bonzão, não sei o que lá, eu faço, deixa acontecer. Que dessa forma será cobrado de você. Pastor, e esse sentimento de vitória contra a derrota dos outros é o avesso do dom do amor, né? 1 Coríntios 13:4, né? Pode ler, meu querido. Diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, né? A nossa relação com o outro. Quando a gente tem aquele sentimento de vitória porque o outro caiu. Isso é totalmente contrário a esse princípio do amor aqui ao próximo, né? É a versão diretamente, né? Porventura eu assevero que eu sei disso, eu sei que é errado, e eu mesmo assim continuo praticando, serei julgado por isso. Serei julgado por isso. Ok? Afirmamos ter esse conhecimento, afirmamos saber disso. Olha, isso é assustador, viu, irmãos? Isso é assustador. Irmãos, não tem nada mais delicado do que você mexer no olho de outra pessoa. Tenta, todo mundo já teve um cisco no olho. Sabe quanto incomoda. E tem uns que é difícil de sair, né? Aí é que incomoda mesmo, você fica agoniado, é aquele negócio, só de pensar já. E não sai, e aquela delicadeza, e tem que ir com delicadeza, por quê? Porque o olho é extremamente sensível. É extremamente sensível. Então a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão de qualquer jeito, de qualquer forma. Pegando o dedo de qualquer jeito. É uma situação delicada. Tem que saber tratar, tem que saber lidar com a situação. Tem que antes passar pelo próprio vale de humilhação a si mesmo e não se inflar no seu próprio ego para tratar aquela situação. Certo? Então, irmãos, é delicado. A gente não pode ter o julgamento desproporcional, como foi dito. Sim. E muitas vezes, nós fazemos o julgamento a partir das personalidades, A partir da personalidade. Eita, eu não gosto de fulano, aí é juízo. É juízo. Não tem
Não tem para onde correr. Eu já não vou com a cara de fulano, já tem um histórico, né? A gente já tem um histórico de desavença. Então, primeira conversa que vem de lá para cá, que conta mal dele, eita, é verdade. É verdade. Sabia que era verdade. Que ele nunca foi bem pro meu lado. Mas quando é uma pessoa que a gente gosta, diz, não é não. Bichinho, coitadinho. Acho que é. O verdadeiro julgamento, ele é imparcial. O princípio do julgamento. O juízo de Deus. Certo? Então ele tem que ser objetivo, irmãos. Objetivo. Né? Não cabe a nossa subjetividade de gostar de alguém ou deixar de gostar. Né? Tem que ser objetivo. Né? Nós servimos a um Deus que traz o verdadeiro juízo. Certo? Então, vamos tirar esse ar de supercrítico, muitas vezes, que, infelizmente, de querer ter razão acima de tudo, de mostrar que o outro está errado, tratar com cuidado o olho do outro, que é uma atitude extremamente... Saber que o tratamento se dá de dentro para fora, começa com a gente. Antes a gente passa pelo vale de humilhação para depois saber como tratar as coisas. Saber que sempre nesse tratamento o intuito, o objetivo final é de resgatar as pessoas para que voltem ao convívio e tenham uma vida santa. E não tentar afastá-lo ainda mais, ou afastá-la. Certo? A gente tem, irmãos, eu tenho essa semente do pecado de querer mostrar que tem razão por fim da força, de ganhar a discussão, de ganhar o debate, aquela conversa toda, ficar procurando mimimi para se envolver, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, não se envolver com discussões tolas. Né? E a gente às vezes quer só para mostrar que a gente sabe, que a gente pode, que a gente tem, né? Que a gente faz valer o nosso querer. Então tem que ser tratado com simpatia, com paciência, com calma, com tranquilidade. Muitas vezes, irmão, não trate a situação no calor e no afã do acontecimento. Certo? Porque você está imbuído às vezes de um sentimento, está com raiva, né? Com aquele sentimento de ira. Deixa a ira passar, pede para Deus tratar a ira para que você possa julgar as coisas de forma e discernir, porque a ira tira o nosso discernimento. Fecha os nossos olhos, a gente fica como se fosse irracionais e tratamos de forma animalesca na reação da coisa e no calor da coisa. Né? E se sair no calor da coisa, depois que a ira passar, vai lá e pede perdão. Trata, diz, olha, me perdoe, eu estava na ira, me desculpe, acabou, escapuliu, né? Chaves, né? Escapuliu, certo? Me perdoe, agora com sinceridade, ok? Deixa a ira passar, respira fundo, pede misericórdia do Senhor para que aquilo venha a ser tratado. Amém? Porque se a gente tratar dessa forma, teve um momento que você começa a perceber que não há diálogo quando as duas partes que estão tratando sempre entram na defensiva. Teve um momento aqui na igreja, eu disse, ixi, não dá mais. Já não tem conversa. Eu toda vez que ia tratar, sempre se entrava na defensiva. Né? Mas isso e aquilo, mas isso e aquilo outro, mas isso. Era uma guerra, né? Um acusando o outro, e ninguém assumia. Então não chega a cor. Acabou-se o diálogo. Se não há diálogo, não há cor. Amém? Vamos orar encerrando em nome do Senhor Jesus. Há um pesar para tratar isso. Quando o irmão retornar, aí é uma verdadeira alegria. Em nome do Senhor Jesus. Eu ia convidar Mateus
E aí, Mateus? Não? Davi?